Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo de matrizes e determinantes, tá bom? Na aula passada a gente já introduziu matrizes e hoje a gente vai trabalhar com as operações de adição e subtração. E no finalzinho de bônus, tá bom? A gente vai ver a multiplicação de um número real por uma matriz, tá bom? Então o objetivo de hoje será realizar operações de adição, subtração e multiplicação com matriz. Só que essa multiplicação com matriz vai ficar para uma próxima aula, certo? A nossa primeira operação aqui é a adição de matriz, tá bom? Aí tem uma frase que diz o seguinte: as tabelas apresentam o número de falta de 3 alunos de uma escola no primeiro e segundo semestre de 2019, em 4 disciplinas. Aí nós temos aqui a primeira tabela que representa o número de falta do primeiro semestre. Aí está aqui o nome dos alunos, tá? E a disciplina: matemática, português, geografia e história. Os alunos Lucas, Mara e Jorge. E aqui nós temos a tabela que representa o número de faltas do segundo semestre, os mesmos alunos e as mesmas disciplinas, tá bom? Aí diz assim, ó, como podemos representar o número de faltas em 2019 desses 3 alunos em cada disciplina? Olha, intuitivamente a gente pode pensar como a seguinte maneira, a gente pode somar aqui o Lucas, a quantidade de faltas em matemática no primeiro, com o segundo semestre, que no caso daria um total de 3, né? Assim como você pode fazer para português, daria 1 mais 0 que dá 1, geografia e história. E o mesmo que você faz aqui para Lucas, você pode fazer para Mara e para Jorge. Então, intuitivamente, a gente pode pensar dessa maneira, certo? Para nós aqui, a gente vai representar essas tabelas aqui, ó, do primeiro semestre e do segundo semestre, em forma de matriz, tá? De que maneira? A gente vai pegar aqui, ó, os números aqui, tá, ó, das tabelas, e ordenar ela e representar elas aqui em forma de matriz. Dessa maneira, ó, pega aqui a matriz de a coluna de matemática, coloca ela aqui em primeiro. Depois a de português, depois a de geografia, depois a de história. Depois vocês vão ver o porquê que eu pintei aqui cada posiçãozinha com uma corzinha, tá bom? Daqui a pouquinho a gente entende o porquê. Intuitivamente a gente pegava aqui e somava, né? 2 daqui do primeiro com 1 aqui do segundo dava 3, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a primeira tabela, a primeira matriz aqui, somar com a segunda matriz aqui, que representa o segundo semestre. Então ficará mais, aí aqui a segunda matriz, tá? 1, 2, 1, ó, tá vendo aqui a coluna de matemática, aí de português, geografia e história, tá bom? Então a gente só pegou os números aqui e representou em forma de matriz. Aí, pessoal, por que eu representei isso aqui, ó? Com as corzinhas todas pintadinhas de uma cor, tá bom? Porque aqui essas corzinhas representam a posição do elemento aqui da matriz, tá? Ó, por exemplo, aqui na primeira matriz o 2 está na primeira posição aqui, que a gente chama de A11, tá? Fiz na aula passada. E aqui na segunda também é o da posição 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Então você vai pegar o 2 aqui e somar com 1. Depois você vai pegar 1 aqui e somar com 0. 1 aqui com 0, tá? Ó, tá vendo aqui pela corzinha, certo? Ó, essa cor representa a posição. E aqui com 0, com 1 também. Aí depois 1 com 2, o 2 mais o 1, o 3 mais o 2 e assim por diante, tá? Então essa corzinha aqui representa a posição, para ficar melhor de a gente enxergar, tá bom? Então aqui, ó, somando, ficará 2 mais 1, 1 mais 0, cada posição, ó. 1 mais 0 novamente, 0 mais 1. Aí depois 1 mais 2, 2 mais 1, coloca aqui 3 mais 2, ó. E 1 mais 0, tá bom? Então aqui é só pra gente, essas coisinhas só para identificar quem está pegando os elementos da mesma posição. Só que um vai estar na primeira matriz e o outro na segunda, tá bom? Então aqui agora você pode somar, ó, 2 mais 1 vai dar 3 e assim por diante, tá? Então aqui, ó, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3 e 0 mais 1, 1, né? Aí aqui embaixo, ó, 1 mais 4, 5, tá aqui, 2 mais 1, 3 e 1 mais 0, 1 e assim por diante, tá bom? Então, ao somarmos os elementos correspondentes de duas matrizes, obtemos uma nova matriz, tá? Então a gente pegou essa matriz, somou com essa e obteve essa aqui, ó. E essa matriz aqui ela é correspondente à soma das outras duas, tá bom? Então essa matriz final aqui é porque a gente somou as duas matrizes, tá bom? Aí a definição formal, ó, dadas as duas matrizes A igual a índice J e B igual a B índice J, de mesma ordem, porém, aqui é uma informação importante, já a gente comenta, tá? A soma A mais B é igual a matriz C igual a C e J, também de mesma ordem, M por N. Tá ok? C e J vai ser igual a e J mais B e J. O que a gente está dizendo aqui? Que o elemento da posição, tá, ó, da nova matriz será igual à soma dos outros elementos da mesma posição.
tá bom? Só que das outras matrizes. Aí, pessoal, aqui ó, a informação que eu disse que já que a gente comentava, a gente só pode somar matrizes se elas tiverem a mesma ordem, tá bom? Aqui ó, na matriz A a gente tem a ordem 3 por 2, certo? Ó, 3 linhas e 2 colunas. Assim como na matriz B aqui a gente também tem uma ordem 3 por 2, tá? Se por acaso a ordem fosse diferente, a gente não poderia somar, tá bom? E aí, pessoal, a soma, é claro que vai dar uma matriz 3 por 2 também, tá bom? Então vamos lá, ó, somando A mais B. Vamos escrever aqui a matriz A, mais, ó, o sinalzinho aqui da operação, tá, ó, mais. Depois escreve a matriz B. Como a gente fez no exemplo anterior, a gente vai pegar a posição aqui, os elementos da mesma posição. 1 mais o 3, o 0 menos 1, o menos 5 mais 2, o 6 mais 5, tá bom? Então a gente vai pegar aqui os elementos da mesma posição. E escrever aqui, ó, 1 mais 3, 0 menos 1. Menos 5 mais 2, 6 mais 5, 2 mais 0 e 4 mais 1. E assim por diante. E aí você pode somar normalmente, tá? Ó. 1 mais 3 dá 4. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 5 mais 2, menos 3. 6 mais 5 dá 11. 2 mais 0 dá 2. E 4 mais 1 dá 5, tá bom? Então bem tranquilo aqui, ó. Outro exemplo. Mais uma vez, ó, o C e D tem a mesma ordem, tá? 2 por 2. Aí você vai pegar os elementos aqui da mesma posição e somar, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar 3 menos 3, menos 2 mais 2, 1 menos 1 e 4 menos 4. E aí você resolvendo aqui, ó, você vai obter uma matriz onde todos os elementos são zero. E a gente já viu na aula passada que a gente classifica essa matriz como sendo uma matriz do tipo nula, ou seja, uma matriz nula, onde todos os elementos são zero, tá bom? Aí por que acontece isso? Ó? Nós temos que C mais D resultou numa matriz nula. De mesma ordem das demais, né? De C e de D, que é 2 por 2. Nesse caso, dizemos que D é uma matriz oposta de C. Note que cada elemento de C aqui, ó, 3, o menos 2, 1 e o 4, é o oposto do elemento correspondente em D. Ou seja, ó, em D aqui era 3 positivo, o oposto dele 3 negativo. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, em C positivo, em D negativo. Em C negativo, em D positivo. Ou seja, aqui, ó, a gente tem uma matriz oposta, certo? Seja uma matriz A, indicamos sua oposta por menos A, ou seja, se a gente tem uma matriz, a oposta dela é a gente trocar o sinal de todos os elementos. Se ele era positivo, fica negativo, tá bom? Então, isso aqui é uma classificação de uma matriz oposta. E se a gente pegar uma matriz com sua oposta e somar as duas, vai sempre resultar numa matriz nula, tá bom? Ou seja, todos os elementos serão zero. Então, o que é uma matriz nula? Ou uma matriz oposta, desculpa. É quando você pega a matriz e todos os elementos da outra matriz são os seus elementos opostos. Ou seja, se ele era positivo, fica negativo, tá bom? E a subtração de matriz? A mesma coisa que você faz para a adição, você faz para a subtração. A única coisa que vai mudar é o sinalzinho da operação, tá bom? Então, a nossa definição aqui, ó, bem parecida com a da adição. A diferença aqui é que a gente vai colocar um sinalzinho de menos no lugar de mais, tá bom? E o resto aqui continua a mesma coisa, sempre vai pegar os elementos da mesma posição. Então, vamos por exemplo logo, tá? Ó, dados a matriz A igual aí a matriz A e a matriz B. Vejamos aqui, ó, que é a mesma ordem, tá? 2 por 2, por isso a gente pode subtrair. E aí, para subtrair A menos B, a gente vai escrever primeiro a matriz A. No lugar que era antes era mais, agora era menos. Então, a gente vai colocar o sinalzinho de menos e repetir a matriz B. Pronto, normalmente. Aquilo que você fazia para a soma, você faz para a subtração. E aqui agora você pega os elementos correspondentes, ó, 2 e 1, 1 e 2, menos 5 e 2 e 3 e 3, tá bom? A diferença é que agora você vai diminuir, subtrair. Então fica aqui, ó, 2 menos 1, 1 menos 2, menos 5 menos 2 e 3 menos 3. Aí você faz a operação normalmente. Então obtém aqui 2 menos 1 dá 1, 1 menos 2 menos 1, menos 5 menos 2 dá menos 7 e 3 menos 3 dá 0, tá bom? Bem tranquilo. Outro exemplo aqui, ó. A gente tem duas matrizes coluna aqui, tá? Porque tem uma única coluna. Ou seja, é uma matriz 3 por 1, 3 linhas e apenas uma coluna. E aí a gente vai subtrair elas duas. Você vai escrever primeiro a matriz C e a matriz D, tá? A gente já vai fazer um pouquinho mais direto aqui, ó. Porque agora a gente já pode estar caminhando um pouquinho mais rápido, tá bom? Então aqui você vai pegar 2 menos 1, 5 menos 3. Aí aqui uma observação importante. Tem o menos aqui da operação e o menos do número mesmo, tá? Ó, então por isso que eu coloquei aqui menos e o menos 3, tá? Esse primeiro menos aqui é da operação, subtração, e esse segundo menos aqui é do próprio número aqui, menos 3, tá? E menos 1, menos 6. Então, você pegou os elementos aqui da mesma posição, tá?
Aí aqui você já pode fazer, ó, 2 menos 1 dá 1. Aí menos com menos aqui dá mais, 5 mais 3. E menos 1 menos 6, como os sinais são iguais, você soma, 1 mais 6 dá 7. E repete o sinal aqui de menos. Aí aqui você só opera aqui, 5 mais 3 dá 8. Então a nova matriz, ó, que corresponde à subtração de C e D, é 8 e menos 7, tá bom? Bem tranquilo também. Aí aqui foi um desafio que eu deixei para os meus alunos, que são as propriedades da operação soma, tá? Ó. Aí ela é comutativa, ou seja, duas matrizes, se eu pegar A mais B e B mais A, vai dar o mesmo resultado. Se eu pegar 3 matrizes aqui, ó, A, e somar a primeira com a segunda, depois com a terceira, vai dar a mesma coisa que eu pegar aqui a segunda e a terceira e somar. E por último eu somar com a primeira, tá bom? Aí tem um elemento neutro, que é A mais 0 igual a A, ou seja, o A aqui, ó, o 0 aqui, ele corresponde à matriz nula de mesma ordem de A. Então se eu pegar A e somar com a matriz nula de mesma ordem, vai dar sempre o A, tá? A própria matriz A. E o elemento oposto é quando a gente pegou ali a matriz oposta, né, e somou, vai dar uma matriz nula, tá bom? Então aqui são as propriedades. Aí tem a multiplicação de um número real por uma matriz. Aí diz assim, a tabela a seguir apresenta o preço de 3 modelos de veículos populares de certa montadora, nas versões de 2 e 4 portas. Aí nós temos a nossa tabela aqui, ó. Aí tem o preço de veículos populares em 2020, aqui está o modelo 2 portas e 4 portas. Aí modelo A, modelo B e modelo C, tá? Ó. Então o modelo A ele custa 24 mil com 2 portas. Modelo B, modelo A 4 portas, 26 mil e assim por diante, tá? Aí diz o seguinte, ó. Para estimular as vendas, a montadora anunciou que os modelos apresentados na tabela serão oferecidos com desconto de 10%. Calcule o preço de cada modelo com esse desconto. Primeira coisa aqui, vamos calcular esse desconto de 10%, tá? Se os valores aqui da tabela, eles correspondem a 100%, tá? São 100%. Se a gente quer um desconto de 10%, já está dizendo desconto, a gente vai diminuir, tá? Então vai ser 100% menos 10%, que é o correspondente ao desconto, que dá 90, tá? Então aqui a gente tem o preço agora, atual, é de 90%. E transformando em número decimal, dá 0,90, tá? Ou seja, você pega o 90 aqui e divide por 100, tá? Deu 0,90. Aí diz assim, ó. Assim basta multiplicar cada valor da tabela aqui, ó. Cada valor aqui da tabela por 0,90. Então, se a gente quer calcular o preço de cada modelo com desconto, basta a gente pegar o valor aqui, ó, 24, 26, 26, 28, 28 e 30 e multiplicar por 0,90. Aí ele vai fornecer os novos valores agora com desconto, tá bom? Então vamos lá, vamos representar a tabela por meio de uma matriz e multiplicando cada elemento por 0,90. Então tá aqui a nossa representação em forma de matriz, ó, primeira coluna aqui, ó, escritas aqui, segunda coluna. Essa primeira coluna corresponde a 2 portas. E a segunda coluna a 4 postos. Primeira linha modelo A, segunda linha modelo B e terceira linha modelo C, tá? Então você vai pegar aqui a matriz e multiplicar ela pelo número que corresponde ao desconto, que no caso é 0,90. Aí o que você vai fazer, tá? Ó, a gente vai pegar aqui o 0,90 e distribuir ele aqui para cada elemento. Vai multiplicar ele por cada elemento. Então fica 0,90 vezes 24 mil, vezes 26 mil, vezes 28 mil. Aí depois vezes 26 mil, vezes 28, vezes 30. E você realizando a operaçãozinha aí, tá? Ó, aqui 0,90 vezes 24 mil, você vai obter 20.600. 0,90 vezes 26 mil, 23.400. 0,90 vezes 28, 25.200. Como aqui é o mesmo valor, a gente já colocou, ó, 23.400, 25.200. E 0,90 vezes 30 mil dá 27 mil, tá? Então a gente tem aqui, ó, os preços com os descontos, tá? Mais uma vez, essa primeira linha aqui corresponde ao modelo A, modelo B, modelo C. Aí 2 portas, 4 portas. Então aí aqui a gente interpreta da seguinte maneira. Se eu quiser saber o modelo C de 4 portas, quanto é que ele vai custar com os descontos? Ó, modelo B é na segunda linha e 4 portas na segunda coluna. Então aqui 25.200. Então o modelo B de 4 portas, ele vai custar 25.200, tá? Só mais um, modelo C de 2 portas. Então modelo C é a terceira linha, ó. E primeira coluna, né? 2 portas. Então, 25.200. Então, o modelo C de 2 portas vai custar 20.200, tá bom? Então, é assim que você interpreta aqui essa nova matriz, tá bom? Aí, só para finalizar aqui, ó, a gente vai fazer um novo exemplo aqui, só que é uma maneira mais rápida, tá? Mais direta. Aí tem o 3 aqui multiplicando a matriz aqui que tem apenas uma coluna, tá? Então, você vai pegar o 3 aqui e multiplicar por 2. 3 vezes menos 4 e 3 vezes menos 1 terço, tá bom? Então, você vai distribuir ele para cada elemento. Aí você realiza a operaçãozinha normal, que fica aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6.
3 vezes menos 4 dá menos 12. E 3 vezes menos 1 terço, ó, mais com menos dá menos. Aí você pode cortar aqui o 3 com 3, tá? Por quê? Ó? Porque 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 dá 1, tá? Então fica menos 1, tá bom? Então é assim que você vai fazer toda vez que você quiser multiplicar um número real por uma matriz, você distribui ele para cada elemento, a multiplicação, tá bom? Então essa foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? E qualquer dúvida aí eu estou à disposição de vocês aí no WhatsApp, tá bom?